Salmo de número 143, no verso de número 6 até o verso de número 9. Nós vamos estar aqui agora refletindo na palavra do Senhor. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 143, verso 6. Podem ficar assentados mesmo, por favor. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. Meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é o meu refúgio. Feche seus olhos e oremos. Soberano Deus, eterno Pai, clamamos a ti mais uma vez, te pedimos direção, discernimento e condições de estarmos aqui extraindo, Senhor Deus, os nutrientes necessários para a nossa alma, através deste alimento espiritual, que é a Tua Palavra, Senhor, que nos edifica, que é a Tua Palavra, Senhor Deus amado, que nos direciona, que é a Tua Palavra que nos dá condições, ó Deus, de permanecermos de pé, ó Deus querido, porque ela é o nosso alimento. A Tua Palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso nós mergulhamos na Tua Palavra para conhecer mais a Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, o Teu Espírito sobre cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor possa estar, meu Pai, abençoando cada um de nós, para que possamos refletir e aprender mais sobre Ti, Deus querido e todo-poderoso, em nome de Jesus. Quando olhamos para este salmo, é um salmo que é atribuído a Davi, a pessoa de Davi. Não há um consenso sobre quem de fato o escreveu, mas alguns estudiosos o atribuem à pessoa de Davi. E ele está no quinto livro, do total de salmos que existem, eles são divididos em 5 partes, ele está na quinta parte, ou no quinto livro, que vão ter alguns salmos voltados para a adoração. E esse salmo ele é conhecido como um salmo de penitência. Por que ele é conhecido um salmo de penitência? Porque a pessoa, o indivíduo que escreve e redige esse salmo, ele reconhece a sua condição pecadora, ele reconhece a sua condição transgressora, a sua condição de alguém que errou e que necessita de absolvição, e que necessita de perdão, e que necessita de algo da parte daquele a quem ele ofendeu. Nós olhamos para a figura do salmista que inicia este salmo dizendo: estendas para ti as minhas mãos. Aleluias, louvado seja Deus. Viver para o Senhor, o desejo de viver para o Senhor, ele deve motivar cada um de nós quando falamos de assuntos espirituais. E o salmista, ele nos mostra exatamente isso quando ele inicia neste trecho, dizendo: estendo para ti as minhas mãos. E por que nós estamos dando ênfase para isso? Porque quando falamos de pessoas que estão desejosas para viver para Deus, para viver para Cristo, ele precisa entender que todo relacionamento, ele começa com a adoração. Ele começa com a iniciativa de entender que o nosso relacionamento com Deus, ele se pauta na adoração da criatura ao seu Criador. Isso é muito importante, nós precisamos guardar isso nos nossos corações. Paulo ele vai dizer assim: olha, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo para a glória do unigênito de Deus. Ele fez a sua escolha através do Espírito Santo, agora ele é uma nova criatura e ele busca continuamente viver para Deus. Nós também precisamos agir desta forma, viver para Deus. E esse salmista ele vai destacar isso.
se nós pudéssemos resumir num tema: o desejo de viver para Deus. Porque ao contrário de outros indivíduos, ao contrário de outras situações, o Senhor Deus, Ele nos permite escolher. Embora existam aí muitas falácias de que nós não temos escolha de nada, nós temos sim a nossa autonomia para escolhermos adorar a quem quisermos. E por isso nós devemos ser desejosos de adorar a Deus, desejosos de bendizer a Deus, desejosos de glorificar a Deus, como o salmista aqui ele vai dizer: a minha alma, aleluias, tem sede de ti, eu estendo as minhas mãos para ti, porque a minha alma tem sede de ti. Ele começou com a adoração, estendendo as suas mãos, mas nesse mesmo sentido ele demonstra de que ele tem a necessidade de Deus, porque simbolicamente, quando nós estendemos as mãos para alguém, isso significa que nós estamos pedindo ou oferecendo ajuda. Mas falando do relacionamento homem-Deus, só existe um lado. Então nós estamos pedindo a ajuda de Deus, porque Deus ele não precisa da nossa ajuda. Então, se nós estamos estendendo a mão, é porque nós estamos solicitando ajuda, porque nós reconhecemos a nossa condição de miséria espiritual e olhamos para Deus e enxergamos nele a oportunidade de vivermos em novidade de vida e de termos as nossas vidas transformadas. E por isso estendemos as nossas mãos, num sentido de reconhecermos nele o nosso Salvador. Necessidade. O ser humano ele é dotado de algumas necessidades básicas: alimento, amor, carinho, cuidado, reconhecimento. Nós temos algumas dessas necessidades. Mas quando olhamos para Deus, nós vemos a capacidade de Deus de suprir as nossas necessidades espirituais. Nós podemos recorrer de várias formas, de várias maneiras, em vários lugares, mas as nossas necessidades espirituais, elas só serão supridas na pessoa de Deus. E justamente isso que o salmista ele está querendo dizer. Ele usa a figura de que nós temos a necessidade de Deus, assim como a terra sedenta. Lá onde eu trabalho, tem um amigo que ele é oriundo do Nordeste do Brasil, ele lá, se eu não me engano, de Pernambuco. Nós estávamos conversando outro dia, ele disse para mim que lá na terra dele, que no árido do sertão, que é longe do litoral, lá no interior mesmo, na cidade dele tinham 4 anos que não caiu uma gota d'água. 4 anos. Então você imagina como que era a terra para lá. Para plantar, então quem conseguisse um poço de água doce, que não fosse salobra, ganha dinheiro, porque consegue vender essa água e vende caro. Mas a maioria dos poços que são cavados lá, ele vem com água salobra, água salgada, difícil de consumir. Então a terra, ela tem necessidade de água. Se você pegar uma terra seca e jogar ali um pouco de água rapidinho, ela... Nós estávamos na casa de um dos nossos irmãos outro dia, ele estava lá fazendo uma obra, de repente ele jogou um pouco de água, a terra puxou tudo, porque aquela água, ela foi entranhando, porque a terra estava sedenta, necessitada de água. E o salmista ele usa a figura da terra sedenta, da terra seca, da terra árida, para demonstrar o quanto nós temos a necessidade de Deus, o quanto nós temos a necessidade de nos relacionarmos com Deus. Sabe por quê? Porque uma terra que não tem água é uma terra infrutífera. Ela não consegue produzir adequadamente se ela não tiver água, se ela não for irrigada, se ela não for cuidada, se ela não for ali cuidada, derramada água sobre ela. Esta água, falta dela vai impedir com que aquela terra produza.
A falta de água dificulta a produção, dificulta o florescimento da vida, dificulta o aparecimento da vida. Então, sem água, sem vida. Você pode ir lá no Nordeste, você vai ver os animais, aqueles que sobrevivem, a pele e osso, literalmente. A pele e osso, porque falta água. Então, essa figura de fome e miséria, ela representa muito bem o que é as nossas vidas sem a presença de Deus. Por isso precisamos da presença de nosso Deus como uma terra seca. Assim como a terra seca tem sede da água, nós temos a sede de Ti, ó Deus. No verso de número 7, ele vai dizer assim: ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. E eu quero chamar aqui a atenção para dois aspectos. O primeiro, ele clamar a Deus: Senhor Deus, ouve-me depressa. Ele coloca aqui um sentido de urgência para que Deus o ouça, para que Deus venha em seu auxílio, para que Deus venha em seu socorro. Aleluias! O meu espírito está desfalecendo. O meu espírito está necessitado. O meu espírito está passando necessidade, está precisando de Ti para permanecer em vida, Senhor, porque eu estou desfalecendo sem a Tua presença. Ele clama com urgência a presença do nosso Deus. E por isso que ele vai dizer: porque olha, sem o Senhor, meu Pai amado, se o Senhor não se voltar para mim, se o Senhor virar as suas costas para mim, eu serei semelhante como aqueles que descem a cova, como aqueles que estão mortos. No sentido de que a sua alma está morrendo sem a presença de Deus. Que é o que nós falamos sobre a morte espiritual. O homem distante de Deus está morto espiritualmente. Por isso ele clama urgentemente: ouve-me depressa, Senhor. Venha depressa em meu socorro, venha depressa em meu auxílio, venha depressa me ajudar, venha depressa cuidar de mim, venha depressa, Senhor Deus amado, em meu auxílio, para que eu não venha perecer. Então nós aprendemos que viver para Deus é reconhecer que nós precisamos dele. Viver para Deus é adorá-lo e bendizer e glorificá-lo, aleluias. É ter um relacionamento de submissão, de adoração, de devoção ao nosso Senhor. Isto é viver para Deus. Nós estamos vivendo para Deus? Você está vivendo para Deus? Será que eu estou vivendo para Deus? Será que nós estamos colocando o Senhor como prioridade nas nossas vidas? Precisamos fazer essa autocrítica diariamente, porque diariamente surgem concorrentes que às vezes vão roubar a presença do Senhor dos nossos corações, e sem perceber nós deixamos de viver para o Senhor. Isso é preocupante, nós não podemos deixar de viver para o Senhor, de nos relacionarmos com Ele, porque isso vai fazer de nós, como o salmista disse, semelhantemente àqueles que descem à sepultura, cheios de morte, frieza, distanciamento. Viver para Deus é ouvi-lo. Vou repetir. Viver para Deus é ouvi-lo. Verso de número 8: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Quando olhamos para a figura que ele lança aqui do amanhecer, ele reforça aquele pensamento anterior do sentido de urgência, pressa, antecipação máxima. O quanto antes o Senhor venha nos fazer ouvir a tua benignidade. Existe um texto no Novo Testamento que vai dizer assim, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir
a palavra de Deus. Então aqui o salmista ele está clamando a Deus para que o faça ouvir depressa os desígnios e a bondade do Senhor expressa nas suas palavras. Ele sabia que ele tinha que ajustar a sua maneira de ouvir, que ele tinha que ajustar os inputs, ele tinha que ajustar todas aquelas informações que ele estava recebendo, direcionar e filtrar para que viessem coisas da parte do Senhor. Faz-me ouvir. Ele entrega o controle daquilo que ele está ouvindo, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está se alimentando para o Senhor. Olha, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor me faça ouvir. Ainda pela manhã, lá no nosso local de trabalho, a gente costuma, quando as coisas são feitas muito cedo, a gente fala que é na primeira hora. Urgência, velocidade, o mais rápido possível, no sentido de que nós não podemos perder tempo, nós não podemos deixar para depois. Quando nós identificamos e percebemos que o nosso relacionamento com Deus ele está em risco. Por isso precisamos nos voltar depressa para o Senhor. Senhor, nos ajude nesta caminhada tão difícil, Senhor. Faz-me ouvir as tuas verdades. Faz-me ouvir, Senhor Deus, os teus mandamentos. Faz-me ouvir, Senhor Deus amado, os teus desígnios. Faz-me ouvir, Senhor Deus amado, a tua vontade para a minha vida. Faz-me conhecer, Senhor Deus amado, os teus estatutos. Faz-me conhecer, meu Pai, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável, diz o Senhor. Não perca tempo. Hoje eu perdi um amigo jovem. Ele morreu com Covid lá em Rio Pomba. Jovem. Não devia ter 50 anos. A maioria das pessoas aí, eles estavam dizendo a questão de 60, 70, 80. Não tinha 50 anos. E talvez nós ficamos pensando, poxa, talvez na cabeça dele assim, para amanhã eu faço isso, ou aquilo outro. Talvez amanhã pode não haver tempo. Nós estamos muito tristes com tudo isso que aconteceu. O que nos conforta é saber que ele estava caminhando na presença do Senhor. E peçamos a Deus que esteja confortando ali o coração da sua esposa, dos seus filhos, porque é um momento a qual ninguém está preparado. E aqui fica o nosso sentido de urgência, porque nós não podemos deixar para depois reatar o nosso relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com o Senhor. Dentre todos os percalços que existem, nós precisamos nos firmar na presença de Deus, porque viver para Deus é ouvi-lo. Viver para Deus é confiar nele, como o salmista vai dizer, pois eu em ti confio, dependo, recorro. Como eu sempre digo, que confiar é deixar algo ou alguém sob os cuidados de outrem. O salmista aqui, ele reconhece a sua insignificância, a sua incapacidade de ter o controle sobre a própria vida. Porque o ser humano, quando ele age pela sua própria vontade, sobre os seus próprios desígnios, nunca dá certo. Porque a gente não sabe para onde ir. E por isso dependemos do Senhor. Por isso precisamos confiar no Senhor. Por isso precisamos pegar a chave da nossa vida e entregar nas mãos do Senhor, confiando no Senhor. Justamente como o salmista fez, ele confiou em ti, eu confio, é o Senhor quem eu vou recorrer, meu Pai, nos momentos de dificuldade. Quando nós estamos em sala de aula, quando o professor ele passa aquelas tarefas dificílimas, sempre tem um ou dois alunos que nós falamos assim, vou pedir ajuda para ele, porque a gente sabe que ele vai conseguir nos ajudar. Se tornam referências. Na nossa rua sempre tem aquela vizinha ou aquele vizinho que sempre tem de tudo
e que nos ajuda nos momentos de emergência. No nosso local de trabalho sempre tem aquele colega que tem condições de nos ajudar nos momentos de imprevisto. Referência. Assim como o Senhor deve ser a nossa referência espiritual. Não adianta eu buscar referência espiritual no pastor A, no pastor B, na pastora A, na pastora B, na missionária, no missionário. Nada disso. Porque o nosso cuidado, a nossa confiança, ela deve estar no Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluias! Em que você tem confiado? Davi, como nós estávamos falando aqui na quarta-feira, ele olha para aquele gigante de 3 côvados de altura, ele fala: tu vens a mim com espada e lança e escudo, eu, porém, vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi contra todas as possibilidades, ele foi contra todas as estatísticas, ele foi contra as constatações, mas ele prevaleceu porque confiou no Senhor. E nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos depender de Deus. Eu conversava com uma irmã outro dia aqui, nós estávamos falando sobre o anexo, nós estamos finalizando, graças a Deus. Eu disse: olha, minha irmã, depois de algumas coisas que Deus fez aqui, eu não tenho que argumentar nada, eu só dependo, eu só confio. Se perguntarem para mim: Antônio, você tem gente para trabalhar lá? Não tenho. Nós estamos indo na fé. Nós não tínhamos nada disso aqui. Nós não tínhamos professores, nós não tínhamos pregadores, nós não tínhamos nada. E hoje os irmãos podem ver, graças a Deus. Por isso nós precisamos depender. Nós precisamos confiar. Aquela historinha, ela é bem válida, da família que morava num lugar muito árido, muito seco, e um dia eles fizeram um clamor ao Senhor pedindo para que chovesse. E quando eles terminaram o clamor e foram sair para poder ir para a igreja, aí a criancinha, ela pega o guarda-chuva e sai arrastando o guarda-chuva. Tinha muito, muito tempo que não chovia. Aí os pais daquela criança falam: para que você está levando esse guarda-chuva? Ela fala: mas nós não oramos e clamamos para que chovesse? Então vai chover. Então a gente vai precisar do guarda-chuva. Isso é confiar. Isso é depender. Não adianta eu clamar a Deus e tentar dar meu jeito. Não adianta, porque confiança, ela é muito qualitativa. É ou não é, sim ou não, 0 e 1. Ou você tem, ou você não tem. Ou você confia, ou você não confia. Ou você depende, ou você não depende. Quando falamos do Senhor, dependência requer confiança. Foi instantâneo. Pedro, ele olha para Jesus, ele fala: olha, mestre, é o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas também. Aí Jesus só diz assim: Pedro, vem, caminha, Pedro. E Pedro, ele coloca o pé para fora do barco, confiando no Senhor, e vai andando, e vai andando. Mas por um instante, quando ele tira os olhos do Senhor e olha para os problemas, ele deixa de confiar. E naquele momento ele começa a afundar. Naquele momento ele começa a perecer. Naquele momento ele deixou de confiar e pereceu. Por isso a nossa confiança deve estar sempre no Senhor. Aleluias! Porque viver para Deus, conforme ele vai dizer no verso 8, parte B, nós precisamos saber qual o caminho que precisamos seguir, porque só o Senhor nos indica o caminho. E falar de caminho é falar de direção. Um caminho, para que um caminho ele é necessário? Ele é necessário para que um indivíduo ele saia do ponto A e chegue até o ponto B. Só que nós só precisamos de um caminho para algumas circunstâncias específicas. Porque se a gente não tiver necessidade de sair do ponto A para o ponto B, a gente não precisa de um caminho.
E o salmista ele vai dizer: faz-me conhecer os teus caminhos. E quando falamos aqui do caminho do Senhor, nós precisamos entender os seus desígnios, as suas orientações, o seu conhecimento, suas ordenanças, a sua direção. Porque ainda falando sobre o caminho como direção, um caminho ele é necessário para progressão ou restauração. Guardem isso. Todo caminho ele é necessário ou para progressão ou restauração. E por que eu estou dizendo isso? Quando você está num determinado lugar e precisa sair do ponto A para o ponto B, você só sai do lugar onde você está quando você precisa voltar a um estado anterior ou você precisa alcançar um novo estado. Ou você precisa retroceder ou você precisa avançar. E quando falamos do aspecto espiritual, quando nós estamos distantes do Senhor e pedimos ao Senhor que nos aponte o caminho para a restauração, para retrocedermos aonde estávamos, automaticamente sempre haverá um caminho adiante para a progressão, para o avanço, para o crescimento. Esse é o processo espiritual. Então, quando olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, e Ele nos direciona no caminho, se nós estivermos firmados na rocha, Ele vai apontar o caminho para o progresso, para o avanço, para o crescimento. Mas se nós estivermos distantes dEle, Ele vai nos apontar o caminho para a restauração, para voltarmos ao primeiro amor, ou seja lá o nome que recebe em vários lugares aí, que no final das contas tudo a ver com a conversão. Mas nós precisamos saber o caminho para sair do ponto A, o estado e a condição a qual nós estamos agora, e chegarmos até o ponto B. E por isso o salmista ele vai dizer: faz-nos conhecer os teus caminhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, quando ele está falando lá aos seus discípulos, ele fala assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tanto para a progressão quanto para a restauração, existe só um caminho, que é o Senhor Jesus de Nazaré. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde você está, vocês que estão aqui me ouvindo, lembrem-se sempre disso, para sair do ponto onde nós estamos agora e chegarmos até uma condição onde só o Senhor sabe o que é melhor para nós, nós precisamos seguir este caminho que só Deus pode nos conceder, só Ele pode pavimentar este caminho. Quando o povo de Israel ele sai do Egito em direção à terra prometida, eles chegaram num determinado lugar onde tinha muita água, e Moisés olha para o Senhor: o que vamos fazer? Moisés, toca na água, porque o Senhor prepara o caminho, e o mar vermelho se abre, e o resto a gente já sabe. Ele criou o caminho. Quando o caminho não existe, Ele cria. Por isso o salmista reforça que o Senhor precisa nos mostrar o caminho. Mas o Senhor nos mostrar o caminho é suficiente? Não. Não adianta eu chegar ali na praça e pedir uma informação onde eu passo para poder chegar num determinado lugar se eu não seguir a indicação que me for dada. Então eu tenho que escolher. Então a gente volta lá no início. Eu escolho viver para Deus. A vida que antes vivia na carne, agora eu vivo para a glória do unigênito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu recomendo a você que peça ao Espírito Santo que te ajude a sempre viver em novidade de vida, a sempre viver para Deus. Viver para Deus é uma escolha, e toda escolha implica em renúncia. Existem coisas que nós vamos ter que renunciar, sim. Não é só mar de rosas, não. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, que nós possamos todos os dias querer viver para Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.